Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo de Deus. É mais um dia que nos dá o Senhor e é motivo de nós estarmos alegre. Estou alegre, satisfeito com Deus, satisfeito com Cristo. Ele me guarda, Ele me abençoa, Ele me rege. E é mais um dia para estar na presença do Senhor, para adorar a Deus, para servir a Deus, para fazer a vontade do Pai. Como é gostoso amanhecer na presença com Cristo. Bom dia, Naira, paz do Senhor. Como é gostoso amanhecer sabendo que o Senhor está comigo, que o Senhor me guarda, que o Senhor me sustenta. Vamos aproveitar o nosso dia, vamos aproveitar o momento, o instante para adorar a Deus com o nosso alimento diário. Te convido a ficar aqui comigo, te convido a participar desta live, deste momento com Deus. Vamos adorar a Deus, vamos entregar a nossa vida, a nossa família, os afazeres nas mãos do Senhor. Meu bom dia a você que já está chegando aqui, Daniel, paz do Senhor. Te convido. Bom dia, paz do Senhor, filho. Deus te abençoe, Cláudia, Dorival. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra no Antigo Testamento, lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, no capítulo 3. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e de curar, de derribar e de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar, tempo de espalhar pedras e ajuntar pedras, tempo de abraçar e de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e de perder, tempo de guardar e tempo de deitar ou de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo para falar, tempo de amar e de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Esta poesia você encontra no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você, qual é o tempo que você, que nós estamos passando? Qual é o tempo que você tem passado? Obrigada, Maria Aparecida, muito obrigada, Deus te abençoe, meu bom dia, que a paz do Senhor Jesus possa encher cada vida, cada coração, que possamos, até o final deste dia, testemunhar, testificar as bênçãos de Deus para o nosso viver. Eu não sei qual é o tempo que você está passando, não sei qual é a provação, qual é a dificuldade, qual é o problema, mas eu sei o que o Senhor tem me entregado. Faz 3 dias que o Senhor está falando comigo para eu falar sobre este assunto, para eu entregar para você. Hoje, desde ontem, o Senhor está dizendo que chegou o tempo de cantar. O Senhor quer ouvir a tua voz louvando, a tua voz adorando a Deus. Mesmo que esteja passando por dificuldade, enfermo, desempregado, com problemas, não importa a situação, o Senhor está dizendo hoje para mim e para você, abre a boca e cante, adore, não só cante, mas adore a Deus, louve a Deus. É tempo, esta semana, a mensagem desta semana é tempo de cantar,
Já falei um pouquinho sobre esse assunto ontem, mas ontem eu não fiz live, hoje estou fazendo live, e o Senhor insistiu no mesmo assunto. Quando eu peguei a minha Bíblia na madrugada, fui ler, fui meditar, fui orar, falar com Deus, a mensagem foi a mesma, tempo de cantar. E o Senhor diz, fala sobre este tema, é tempo de cantar. O Senhor quer ver os teus lábios adorando a Ele, exaltando a Ele. E para não ficarmos só ali, o Senhor foi me dando mais versículos através do seu Espírito. E o próximo verso, que é o nosso texto-chave de hoje, que vai estar aí em todas as minhas plataformas, como alimento diário de hoje, se encontra no Cântico dos Cânticos, Cântico de Salomão, Cântico dos Cânticos, no capítulo 2, e o verso 12. Cântico dos Cânticos, capítulo 2, e o verso 12, que diz assim, ó. Aparecem as flores na terra, chegou o tempo de cantar as aves, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira começou a dar os seus figos, e as vides em flores exalam o seu aroma. Levanta-te. Chegou o tempo de cantar. O Senhor quer te ver cantando. O Senhor quer te ver adorando a Ele, exaltando a Ele. Adorando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Através do louvor, em meio à dor, à tribulação, à guerra que você está passando, tem passado, o Senhor vai trazer através do teu louvor, do teu cantar, refrigério e livramento. Esta semana o Senhor quer trazer, através do nosso cantar, do nosso louvar, do nosso adorar a Deus, refrigério e livramento. Comece a pensar, comece a usar aí a tua memória e lembrar de tudo que já tem passado, quantos e quantos livramentos o Senhor te concedeu. Todos os dias o Senhor nos dá livramentos. Mas em especial esta semana, o Senhor quer te livrar. Tem dado, Ele já tem concedido, mas se você abrir a tua boca, você vai ver e entender o livramento que o Senhor está te dando esta semana. Refrigério e livramento o Senhor quer dar, mas você precisa abrir a tua boca, cantar, louvar, adorar a Deus. E por que o Senhor me deu o verso do Cântico dos Cânticos? Chegou o tempo de cantar as aves. A voz da rola ouve-se em nossa terra. Os pássaros não se preocupam se vão ter o que comer ou não, se vão ter onde dormir ou não, o que eles têm que fazer ou não. O pássaro não se preocupa com nada. Simplesmente começa a raiar o dia, você já começa a ouvir os pássaros a cantar. E aqui, quando estava falando da rola, por quê? Porque ela estava recebendo alimento. Era o tempo que a rola mais canta. Cantar da rola é o tempo da colheita. Nós estamos em tempo da colheita. Então louve, adore para colher. Vem o homem no campo e colhe o mantimento. Quando o homem, quem é do interior, conhece, sabe, passou ali a máquina, ou seja, colhendo com a mão mesmo. Sempre ficam espigas na terra, sempre fica grãos de milho, sempre fica grãos de feijão, sempre fica grãos de arroz na terra, sempre acaba ficando alimento na terra. E quando o homem sai, as rolas vêm, as pombas vêm, os pardais vêm, a saracura. Eu
Sou criada no interior, eu conheço disso. E quando passou a colheita, enche de aves ali buscando alimento, porque está rico o solo em alimento. Seja lá o que tenha sido plantado, ficam sementes perdidas, e é o momento das aves comer, se alimentar. E elas se alimentam cantando. Elas engolem um grão e exaltam a Deus, engolem outro grão, exaltam a Deus. Se elas têm filhote nos ninhos, elas enchem o bico do alimento, levam para os filhotes. E se você perceber, elas estão louvando a Deus em meio ao trabalho, em meio àquela dificuldade de ter que engolir, porque o pássaro ele tem que remoer o alimento. Ele tem que mastigar, remoer o alimento, e depois ele vai lá no ninho e regurgita na boca do filhote. Então ela está trabalhando. E se você presta atenção, ela sai dali voando, louvando, exaltando, adorando a Deus, cantando. E o Senhor quer ver em mim e você, esta semana, louvor, cantar, adorar, exaltar a Deus. E como eu te disse, já o Senhor tem falado essa semana inteira sobre isso. A passagem que está aqui gravada na minha mente e no meu coração esta semana foi a guerra lá de Judá, com Josafá, com o rei Josafá na frente, Josafá cuidando do seu povo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Vamos meditar um pouquinho, porque é o nosso alimento de hoje. O povo estava ali, lutando, guerreando. E Josafá, o rei, convidou a Judá. Vamos orar. Convidou o povo a orar. E enquanto eles oravam, Josafá disse assim, não adianta só orar, vamos jejuar. Estavam em guerra, estavam precisando da bênção. E ali eles começaram a orar e jejuar. Orar e jejuar. Muitos ali choravam, ali muitos pranteavam, mas era uma guerra. E Josafá, o rei de Judá, sabia que a vitória viria do céu, viria de Deus. Não tinha outro jeito. E Josafá, capítulo 20 de 2 Crônicas, no livro de 2 Crônicas, se é Antigo Testamento, são livros. Se são livros, são gênero masculino, livro, então é 2 Crônicas, capítulo 20. Depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos seus neomitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. É normal do ser humano ver o inimigo vindo, temer. Primeiramente, Josafá teve medo. Teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Homem sábio, mulher sábia, mesmo com medo, mesmo sabendo que o gigante é grande, que o problema é grande, que a situação é grande, ele prontamente começa a buscar a Deus. Josafá começou a buscar ao Senhor, e além dele só orar, ele apregou o jejum em todo Judá. Toda a nação jejuar, orar, consagrar a vida a Deus. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. O povo de Judá todo se congregou, foi para a casa do Senhor, se uniu. Vamos, agora é conosco. Precisamos de união. Às vezes você está precisando de união, se unir no teu lar, com os teus, na tua casa. Quem sabe na tua igreja, quem sabe no teu grupo de oração, se uniram.
pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá, estava no templo. Pôs-se em pé na congregação de Jerusalém, de Judá e Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Da tua mão está a força e o poder, e não há quem o possa resistir. Ele começou a oração adorando, exaltando o nome do Senhor, magnificando o nome do Senhor, e fazendo, ao mesmo tempo que ele fazia aquela oração em alta voz ali diante do povo, ele estava fazendo todo o povo meditar, em Deus. A força vem de Deus, vem do céu, vem do alto. Frequentemente nós sofremos perseguições, ataques, dardos inflamados de Satanás do maligno são lançados diariamente sobre as nossas vidas. E Josafá, assim como o povo de Judá e Jerusalém, passaram por isso. Foi um ataque inesperado, eles não esperavam por isso. Foi de repente, foi assim. Eles não estavam esperando. É normal temer, se angustiar. É normal. Normal ficar cabisbaixo, triste, chorar. É normal. Somos seres humanos, somos pó. Mas, se somos filhos de Deus, precisamos nos lembrar, fazer como Josafá. Josafá estava fazendo Judá, Jerusalém, a todo o povo lembrar. Existe um Deus nos céus. Nós somos os filhos dele, exército dele aqui nesta terra. Vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar a ele, porque ele faz. Ele é Deus de poder, ele é Deus de milagre. Ele é Deus que fez no passado e faz hoje. Fez o povo se lembrar. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? Não deste para sempre a posteridade a Abraão, teu amigo? Estava fazendo, não? Ele não estava fazendo Deus lembrar. Deus não precisa relembrar de nada. Com esta oração, ele estava exaltando o nome de Deus. E o povo que estava ouvindo a oração estava fazendo o povo relembrar quem é Deus, o que Deus já tinha feito, o que Deus faz. Quando eu começo a orar a palavra do Senhor, esta oração, ele estava orando a palavra. Quando eu começo a orar a palavra do Senhor, a fé vai crescendo, vai nascendo. E quando temos fé, o milagre vem, a vitória vem, a recompensa vem. Habitaram nela, edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: Deus, está aqui o santuário. Eles estavam na congregação, está aqui, está aqui o santuário. Aqui eles louvavam, aqui eles adoravam. Enquanto ele orava, o povo ouvia. Alguns já estavam orando também, outros só choravam, outros só se lamentavam, alguns murmuravam, mas a grande maioria estava ouvindo a oração, e a fé estava crescendo, porque a fé vem no ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso que precisamos orar a palavra de Deus. Esta oração, Josafá estava orando a palavra de Deus. Deus, foi tu quem abriu o mar vermelho. Deus, foi tu quem nos levaste Israel a Canaã, trouxeste-nos a terra prometida. Deus, é tu que está conosco no santuário. É tu quem fez isto, é o Senhor quem fez aquilo. Tu és santo, o Senhor é poderoso, o Senhor é magnífico. Não há outro Deus além de ti. Ele estava orando a palavra. Se algum mal nos sobrevier,
espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa. A igreja, a casa do Senhor, a morada do Altíssimo, porque nós sabemos, pensando fisicamente, que Deus não cabe dentro de uma igreja. Sabemos disso. Que a sua palavra diz assim, que esta terra é só um banquinho onde Deus descansa os seus pés. Deus é muito maior, muito mais poderoso, muito mais magnífico, muito mais além de tudo aquilo que nós conseguimos pensar ou imaginar. Nós sabemos disso. Mas a sua palavra, e Josafá estava orando a palavra, a sua palavra diz assim, que é na sua casa, ou seja, na igreja, quando o povo está em comunhão, está unido, buscando a Deus, e era o que o povo Judá e Jerusalém estavam fazendo, estavam naquele lugar buscando a Deus, estavam unidos. É aqui, dentro da tua casa, que tu ordena a bênção, a vida para sempre, diz as Escrituras Sagradas. Então, eu posso ser abençoado em casa? Posso. Posso louvar em casa? Posso. Não só posso, como devo. Meu corpo, meu coração é templo do Espírito Santo. Tenho que me santificar, estar preparado, louvando, adorando, bendizendo, exaltando a Deus. Mas eu sozinho, você sozinha, não és igreja. Nós somos parte da igreja, parte do corpo de Cristo. Você não vê um pé andando sozinho, uma mão andando sozinha, uma orelha, um olho, um nariz, nada disso você vê andando sozinho. Se somos parte do corpo, precisamos estar em comunhão para ser igreja. E era o que ele estava falando, ó. Se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa, diante de ti, porque naquele tempo, neste tempo do Antigo Testamento, não podia qualquer um entrar no lugar que ficava o sacerdote. Você não podia subir no altar, louvar, adorar, fazer nada no altar. Era somente o sacerdote. Tinha 3 partes no templo. E além disso, tinha a parte das mulheres e a parte dos homens. Mulher não ficava junto com o homem, nem vice-versa. Tinha um lugar que ficava só os cantores, só os levitas. Por isso que ele diz diante. Hoje nós podemos estar dentro, porque Jesus veio, nos trouxe a graça, abriu-se o caminho, caiu o véu da separação. Qualquer um pode entrar livremente, louvar e adorar a Deus. Se você for convidado a subir no púlpito, louvar e adorar a Deus, você pode, porque Jesus abriu este caminho. Mas aqui no tempo de Josafá ainda não, por isso que ele diz aqui, diante da sua casa, diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Eu creio, Deus. Josafá estava dizendo, eu creio. Olha, primeiro fez o povo relembrar os milagres passados, orou a palavra. E agora ele está me dizendo aqui, em poucas palavras, eu creio que o Senhor pode fazer de novo. Eu sei que o Senhor pode. E esta oração estava subindo diante de Deus. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Deus, tu nos deu. Tu nos deu a terra prometida, mas o inimigo está se levantando e está vindo aqui, quer nos expulsar daqui e quer tomar de novo a terra, Deus. Eles querem de novo. Tu já nos abençoaste, tu já nos deu a bênção. E o inimigo é grande, é numeroso, é forte. Oh, aleluia. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles?
Deus, olha para mim, olha para Judá, olha para Jerusalém. Vai deixar eles fazer isso conosco? Bom dia, João. A paz do Senhor. Bom dia a todos que já passaram aqui. Você que está comigo, você de perto, você de longe. Deixa aí o teu presente. Compartilha a live. Esse teu dedinho santo aí. Vamos fazer subir os coraçõezinhos. Vamos anunciar a palavra de Deus. Vamos abençoar vidas. Quer a bênção? Dê bênção. Cumpra o mandamento. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você está sendo alcançado nesta manhã, se Deus está te visitando nesta manhã, está te abençoando, abençoe outra vida. Dê para outro, alimente outro. Basta compartilhar e curtir, que o TikTok vê que estão curtindo e o TikTok mesmo vai lançando para mais outros. Me ajuda? Você faz daí, eu faço daqui, o Senhor dá o amém do céu e vidas são alcançadas. Acaso não executarás tu o julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos. Deus, nós estamos fracos perto deles. Nós somos pouco perto deles. Eles têm guerreiros, eles estão armados, eles estão preparados para a guerra. E nós somos o teu povo, o teu exército. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também, preste atenção, você, chefe de família, mãe, pai, todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, suas mulheres e seus filhos. É meu dever, é teu dever, ensinar nossos filhos. Não só ensinar, só falar, mas cobrar. Ensina a orar. Mas vai lá, vamos orar, filho. Ora com ele, ora com ela. Vamos jejuar hoje? Jejua com ele, com ela. Para uma criança não é fácil jejuar o dia inteiro. 1 hora, 2 horas, 3 horas, começa aos pouquinhos. Mas ensina o teu caminho. Ensina teu filho no caminho que deves andar. E ele não vai esquecer, não vai desviar do caminho. E no final a recompensa vem, a bênção vem. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Eles estavam orando. Eles estavam pedindo. Josafá lá, em pé diante da congregação, orando, clamando a Deus. Paz do Senhor, Jorge, bom dia, Deus te abençoe. Clamando a Deus. E esta oração, preste atenção, subiu até o trono da graça. Subiu até Deus. Foi como um perfume nas narinas de Deus. Que diz a palavra do Senhor, no verso 14, no verso 14. Então veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Quando se fala em Antigo Testamento, lá nos primórdios, lá no princípio, o normal era Deus descer sobre o profeta. O normal era Deus entregar palavras para o profeta transmitir para o povo. Mas aqui, olha como é de Deus, como é do céu, como é do Senhor para mim e para você hoje. Tempo de cantar. Eles estavam ali adorando a Deus, buscando a Deus, clamando a Deus. E a resposta veio do céu em favor do seu povo através de Jaziel. Quem era Jaziel? Um levita, um cantor da casa do Senhor. Deus usou o levita para falar com o povo. Neste momento, Deus mostrou para o povo que precisava louvar, adorar, exaltar a Deus. Deus usou um levita.
filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matatias, levita dos filhos de Asaf. Asaf foi um que escreveu salmos. Salmos são cânticos. Os salmos da Bíblia são como a nossa harpa cristã, como o cantor congregacional da igreja cristã, como um cantor pentecostal, como um cantor cristão. Eram hinários, eram hinos. O povo do Antigo Testamento, Israel louvava, adorava a Deus com os salmos, usavam a harpa, laúdes, aqueles instrumentos que a gente, se não procurar aí se informar, a gente nem compreende como que eram diferentes. E louvavam com os salmos, adoravam com os salmos. E o Senhor usou o levita. E o levita disse assim, ó: ao que vos diz o Senhor, não temais. O Senhor colocou na boca do levita: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Era muito exército. O exército do inimigo era grande, era numeroso, era armado, era preparado. Mas o Senhor usou o levita e disse assim para o povo: não temais. Não importa o tamanho da dificuldade, do problema, não temais. O Senhor está dizendo para mim e para você: não tema. Não tenha medo, não abaixe a cabeça, não se curve, não se entregue à depressão, à tristeza, à angústia, ao sofrimento, não. Levanta a cabeça, manda o medo embora em nome de Jesus. Não temam, nem vos assusteis. Para de ficar assustado, espantado por causa do inimigo, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, aleluia, mas de Deus. Nesta peleja vós não tereis que pelejar. Ficais calado, fique quieto, chega de choro. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: chega de choro, chega de medo, chega de tristeza, chega de angústia, chega de depressão. Levanta a cabeça, olha o que o Senhor está fazendo. Ele quer te dar um grande livramento, o refrigério. Ele quer curar, libertar, salvar, transformar. Pare de murmurar, porque já havia gente ali murmurando, contendendo. E o Senhor usou o levita e disse: não temam, não se assustem, parem com isso. Pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Comece a crer no Senhor, no poder da sua palavra, no seu agir. Ele age quando eu creio, quando eu obedeço, quando eu ouço a sua voz e obedeço a sua ordem. Ele age. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Tomai posição. Se levanta. Se coloca em pé. Ficai parados. Não é hora de correr. Não é hora de deitar, de lamentar, de se ajoelhar com o rosto na terra e chorar. Ficai parado e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Ó Judá e Jerusalém, não temais, aleluia, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Amanhã a vitória vai chegar. O Senhor vai vencer a guerra. Mas fica em prontidão, parado. Olha, preste atenção. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra. Agora, ao ouvir a voz do Senhor, o recado de Deus através do levita, Josafá se prostrou em terra, e todo Judá e moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor.
Por que eles se prostraram? Para agradecer, para adorar a Deus, que o Senhor estava ouvindo e atendendo a oração. E o adoraram. Se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem o Senhor Deus de Israel em alta voz, sobremaneira. Oh, aleluia! Eles não cantarolaram. Eles não resmungaram louvor, não. Em alta voz, agora já não era mais só Jaziel. Quando Deus usou Jaziel, o Senhor tomou o levita para falar. O Senhor encorajou aos outros levitas. Agora todos se puseram em pé, abriram a sua boca e começaram a louvar, adorar a Deus em alta voz, em alto e bom som. Estavam adorando a Deus, exaltando a Deus, porque o Senhor respondeu a oração. Não importava mais se o exército era grande, se estavam bem armados, bem preparados, não importava mais nada disso. O inimigo diante de Deus não é nada. O inimigo diante da presença e do poder de Deus não é nada. Deus é maior, o seu poder é maior e é infinito, diz a sua palavra. Ele faz, ele pode, ele é. Hoje ele quer te abençoar. Pare de chorar. Já orou, já buscou, já clamou, já pediu. O Senhor está dizendo para mim e para você hoje. Agora começa a cantar, a louvar, a adorar. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados. Agora, o Senhor já visitou. O Senhor já disse como é que seria. Josafá chamou os levitas, cantores do povo. Venham cá, levitas. Venham cá, cantores. Mas não venham aqui de qualquer jeito. Venham vestidos, ornamentados como levitas. A diferença em quem é e quem não é. Quem tem e quem não tem. Quem faz e quem não faz para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Vestidos de ornamentos sagrados, marchando à frente do exército. Ele ordenou, vocês vão na frente. Judá, Jerusalém, o exército vai ficar atrás. É os levitas que vão na frente. Eles vão estar vestidos, ornamentados à frente, preparados. E o que os levitas iam fazer na frente? Era uma guerra. Você pode dizer, eles vão sair matando, eles vão sair. Não. É de Deus, é do céu. Deus é diferente, com Deus é diferente. Era para os levitas ir à frente e louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. O louvor era, rendei graças ao Senhor, porque sua misericórdia dura para sempre. Se estende de geração em geração, como disse lá no livro de Lamentações, as misericórdias do Senhor não têm fim, são ela a causa de nós não sermos consumidos, novas são a cada manhã. O Senhor renova a cada amanhecer sua misericórdia para comigo e para contigo. E quando obedecemos a sua palavra, ouvimos a sua voz e colocamos em prática, o Senhor atende, o Senhor responde, o mal sai, a doença sai, o problema cessa, a macumba é desfeita, a feitiçaria é desfeita. Aquele que te persegue com inveja, aquele que te calunia, Deus fecha a boca. Na tua casa, Deus entra com provisão. Quando eu e você começamos a obedecer, a fazer aquilo que o Senhor nos ordena, a bênção chega.
A vitória vem e vem na hora, no momento certo, na hora exata, aleluia. A paz do Senhor, Luciene, Deus te abençoe. É do jeito dele, é da maneira dele, quando eu ouço e obedeço a sua ordem. E a ordem era: chega de choro, chega de clamar, chega de chorar, chega de murmurar, chega, não precisam mais orar agora, vocês só vão louvar, cantar em alta voz, bendito é o nome do Senhor, rendam graças ao Senhor, porque sua misericórdia é para sempre, aleluia. E tendo eles começado a cantar e dar louvores ao Senhor, pois presta atenção, eles tinham louvado, eles tinham adorado, eles estavam só começando, tendo eles começado a cantar. Eles só começaram, eles só abriram a boca e começaram a louvar a Deus, começaram a obedecer. Aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor, aleluia. Pôs o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe. Eles começaram a louvar, a adorar a Deus, em frente à batalha, em frente à guerra. Eles não precisaram fazer mais nada, eles estavam só louvando, começando a adorar. Pôs ou colocou o Senhor emboscadas contra os filhos de Amon e Moabe e os do monte Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aleluia. Mike, oi, a paz do Senhor. Vou orar sim, deixa eu marcar o teu nome aqui. Eu tenho aqui as minhas anotações do meu caderno de oração. Se você quer oração, estarei orando. Estarei pedindo ao Senhor em teu favor também. Basta você me pedir aí, estarei anotando. Mike da Silva Costa. Já anotei aqui teu nome, irmão. Estarei orando no final e vou orar durante a semana. E Deus vai atender. Deus atende. Faça a tua parte. Faça a tua parte. Quando fazemos, aqui está sendo falado aqui hoje, quando obedecemos, o Senhor cumpre suas promessas. O Senhor cumpre suas promessas, porque Ele é Deus. Obrigado, Fogasa. Muito obrigado. Deus te abençoe. A paz do Senhor, Luciene, Wilson. Todos que estão aqui comigo, você que já passou aí pela minha live, você que está comigo até agora, você que ainda vai chegar, meu bom dia, paz do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Não esquece de usar esse teu dedinho santo aí. Vamos curtindo a live. Vai me deixando o teu presentinho aí. Quiser fazer parte da minha equipe aí nesse coraçãozinho em cima aí. Toca nele lá em cima. E Deus vai te abençoar. E assim você está me ajudando a cumprir o ID do Senhor Jesus. Eu aqui fazendo este culto, esta live para mim não é live, é um culto de glórias a Deus, para salvação, para edificação, para cura divina, para perdão, para transformação de vidas, e o Senhor Jesus faz, porque Ele é Deus, Ele pode todas as coisas, Ele pode te salvar hoje, Ele pode te libertar hoje. Você que se diz devoto, Ele quer te salvar.
Sim, Juan, você. Hoje Ele quer te salvar. Hoje Ele está dizendo que Ele te liberta, que Ele te salva, que Ele te transforma. Que se você o aceitá-lo como teu único Salvador, hoje o teu nome vai ser escrito no livro da vida do Cordeiro. E se ele voltar hoje, ou a morte bater a tua porta hoje, tu vais para o céu morar com Deus, com Cristo. Basta aceitá-lo. Este meu canal é um canal de evangelização para cumprir a palavra do Senhor, a mensagem de Cristo. Ide por todo mundo. Jesus disse assim para mim, para você, para nós. É nosso dever. São Marcos, capítulo 16, verso 15 ao 16. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, já está condenado. Deus te ama, Jesus Cristo te ama, Deus te ama tanto que Ele enviou o seu Filho para te salvar, para te perdoar. Aceita Jesus, aceita Cristo como teu único, suficiente Salvador. Oh, aleluia! E haverá festa no céu a cada alma, cada um que vem a Cristo. A festa no céu, os anjos fazem festa. E o mais importante de tudo é que lá no fim, seja com a morte, porque todos nós podemos morrer, seja com a morte ou com a vinda de Cristo, subiremos com Cristo para o céu e com Ele viveremos eternamente. Deus conhece todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Vamos continuar a palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. E o Senhor pôs ou colocou emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores no monte Seir para os destruir, exterminar a Judá, exterminar a Jerusalém. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir. Eles foram ali para destruir o povo de Deus, mas Deus deixou eles tão desbaratinados, mexeu na mente deles, que os próprios moabitas, os próprios amonitas, Amon e Moabe, eles mesmos começaram a guerrear e mataram e se destruíram sozinhos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Eles mesmos se destruíram sozinhos. Deus desbaratinou, pôs confusão na cabeça dos moabitas, dos amonitas, e eles mesmos se destruíram. Judá, Jerusalém não precisaram fazer nada, eles só louvaram, eles só adoraram. E enquanto eles louvavam e adoravam, os moabitas e os amonitas se destruíram sozinhos. E o Senhor venceu a guerra, porque Ele é Deus acima de todas as coisas. Tendo Judá chegado do alto, que olha para o deserto, procurou ver a multidão. E eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Oh, aleluia! O inimigo se destrói sozinho quando Deus age. Eu e você não precisamos sujar as mãos. Nós só fazemos a vontade do Senhor, oramos, louvamos, adoramos, cremos nele, na sua palavra, no seu poder, e Deus age, o inimigo cai por terra sozinho. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas, abundâncias, objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar,
3 dias saquearam o despojo, porque era muito, era normal, era comum. Neste tempo, quem vencia a guerra ficava com os bens, com os animais, com os pertences do povo que perdia. O Senhor abençoou os seus filhos. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, pulando, saltando, louvando, adorando a Deus, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre os seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas, trombetas para a casa do Senhor. Oh, aleluia! Pegaram os seus tamboris, diz a palavra do Senhor, que o seu povo usava tamboris. Desde o começo já Miriam cantou, louvou, adorou a Deus com o tamborim. Pegaram os seus instrumentos e saíram pulando, saltando, diz a palavra do Senhor. Saltando, pulando, adorando a Deus em espírito e em verdade, por causa do livramento que o Senhor concedeu, por causa da bênção que o Senhor concedeu. Há poder no louvor, há poder na adoração. Não é cantarolar, cantar de qualquer jeito, não. É de todo o coração, de todo pensamento, em espírito, em verdade. E para não ficar só aqui no Antigo Testamento, o Senhor Jesus ao terminar a ceia, lá em São Mateus capítulo 26, o verso 30, ele tinha feito a Santa Ceia, tinha participado com os discípulos, com aqueles que ali estavam, e no final da Santa Ceia, diz no verso 30, e tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Ele sabia o que ele iria passar. Ele já estava começando a sentir as dores. Saiu para o Monte das Oliveiras e foram orar, se preparando para a sua morte, para a dor, para o sacrifício. Mas o que ele fez? O que o próprio Jesus fez? Tendo cantado um hino. Porque nós não falamos, fulano de tal venha trazer um louvor aqui. Não, sempre é normal as igrejas evangélicas, o povo de Deus. Vamos ver o fulano de tal cantar um hino. Por que hino? Porque quando se fala em hino, não está falando em hino a bandeira, em hino de... Não. No termo evangélico aqui, no termo do povo de Deus, cantado um hino. Hino significa adoração, louvor a Deus, aquilo que alimenta a alma, o espírito. E tendo Jesus cantado um hino, ele sabia tudo o que ele iria suportar, por tudo que ele iria passar. Mas ele adorou a Deus, ele deu exemplo. Ele deu o exemplo, ele estava, pode ter certeza que neste corpo terrestre, que ele estava como homem, como eu e você somos, homem, mulher, pó. Ele estava sentindo dores, aperto, aflição. Ele sabia o que ele iria passar. Dali ele iria para o Getsemane, dali ele iria ser preso, dali ele iria para o Gólgota, para a crucificação. Ele sabia tudo o que iria passar. Mas ele não deixou se abater, tendo cantado um hino. Estava lá o povo sofrendo, padecendo, mas no momento que o Senhor disse, abram a boca e cantem, é tempo de cantar.
Passou o tempo de chorar. Passou, agora é tempo para cantar. Oh, aleluia. O tempo de cantar pode vir de formas diferentes, de várias maneiras. Depende de cada um de nós, como estamos perante o Senhor. Pode ser resposta de uma oração, pode ser por causa de um milagre que Deus fez, pode ser através de uma reconciliação, de um pedido de perdão. Você se sente feliz e você começa a cantar, ou simplesmente por causa que você está feliz, você começa a cantar. Mas aqui o Senhor estava dizendo: eu sei que está difícil, eu sei quem é o inimigo, eu sei como eles estão, quem eles são, mas eu ainda sou o Deus. Quando Josafá orou a palavra do Senhor, que fez o povo relembrar quem era Deus, o que Deus é, o que Deus faz, o que Deus pode. Oh, aleluia! O povo compreendeu a mensagem que o Senhor entregou através do levita e abriram a sua boca e começaram a adorar a Deus. E hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: vamos adorar a Deus. Pare um pouco de chorar, pare um pouco de cantar, de sofrer, de murmurar, de se queixar. Pare um pouco, busque a Deus. É momento de buscar a Deus de forma diferente, porque às vezes Deus quer agir diferente. Às vezes a vitória vem diferente, de maneira diferente. E é isso que o Senhor estava dizendo para eles. Agora é do meu jeito, sou eu que vou fazer. E enquanto eu vou fazer, vocês vão só louvar, adorar, servir a Deus. A guerra de Josafá, louvor da Eliã Oliveira. Vai, Josafá. Moabitas se pegaram, todos que estiverem junto com o rei Josafá, eles vêm armados, certo que irão vencer, pois foram treinados para nunca perder. E trouxeram a notícia: veio uma grande multidão além do mar. Eles têm armas e soldados, vamos perecer. Mas Josafá apregou a um jejum. Ninguém come, ninguém bebe até Deus nos responder. E de joelhos no meio da congregação, o rei Josafá começou a dizer: presta atenção. Ah, Senhor Deus dos nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos da terra. Na tua mão há força e poder. E em nós, Senhor, em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E depois que todo o povo começou a adorar, uma glória na congregação apareceu. Deus tomou a Jaziel e começou a usar. Ouve todo o Judá a voz de Deus. E disse Jaziel: dai ouvidos todo Judá, vós moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, não vos assusteis por causa desta grande multidão, porque a peleja não é vossa, senão de Deus. Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, está em pé, veja a salvação do Senhor para convosco. E o próprio Deus determinou: manda chamar cantores,
põe na frente para louvar. E põe na frente pra louvar. Manda guardar todas as armas. Eu vou agir diferente. O vosso trabalho hoje é adorar. Adore a Deus. Enquanto louvavam, Deus pôs emboscada contra os inimigos. Enquanto louvavam, Deus livrava o povo do perigo. Enquanto louvavam, Deus fez o exército se autodestruir. E que coisa linda quando o Todo-Poderoso começa a agir. Era povo louvando e Deus guerreando, Josafá vencendo, o povo triunfando. Os inimigos todos confundidos começaram a perecer. Não tem moabita, não tem amonita, não tem quem resista, não tem quem persista. Jeová na guerra, não tem quem impeça. Você vai vencer. 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 Deus está na guerra, começa a louvar. Guarde todas as armas, você vai vencer. Não tem amonita, não tem quem resista, não tem quem persista. Jeová na guerra, não tem quem impeça. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Você vai vencer. Deus está na guerra, você vai vencer. Começa a louvar. Guarde tuas armas, porque você vai vencer. Não tem amonita, não tem quem resista, não tem quem persista. Jeová na guerra, não tem quem impeça. Você vai vencer. Em nome de Jesus, louve, adore, exalte o nome do Senhor, porque você vai vencer hoje. Se você crer, se você aceitar, se você deixar o Senhor agir, você vai vencer, diz a palavra do Senhor. Quer vencer? Quer vencer? Comece a louvar. Comece a adorar. Comece a louvar e adorar a Deus para você vencer. É tempo de cantar. Hoje o Senhor está te dizendo, é tempo de cantar. Cante, louve a Deus e vença, em nome de Jesus. O vendaval chegou, derrubando tudo. Transtorno e inundação, foi como um furacão, destruiu teu mundo. Pra onde recorrer? Se o mundo está fechado, ninguém pra ajudar, teu rosto é só chorar, tá tudo acabado. Mas não fique assim, porque Jesus viu teu choro, teu gemido, Ele já ouviu e mandou te dizer pra não desistir, vai te socorrer. E Ele está aqui, creia. A noite vai passar, o sol irá nascer, o dia vai chegar, sorrindo pra você. E toda a solidão, como um vento voou, e no teu coração o sorriso voltou, se o vento não passar. A noite for intensa, de novo vai orar, não canse de buscar a sua presença. Se a dor insistir, quer roubar teu brilho, trazendo aflição, e no teu coração faltar um sorriso. Mas não fique assim, porque Jesus viu teu choro, teu gemido, Ele já
desistir. Ele está aqui para te socorrer. E Ele quer. A noite vai passar, o dia vai chegar, o sol irá nascer, sorrindo pra você. Toda a solidão, como um vento voou, e no teu coração o sorriso voltou. Se o vento não passar, a vida pode sorrir, dizendo assim pra mim, pra ti, que é tempo de cantar. É tempo de cantar. Começa a cantar, começa a louvar. Deus vai te visitar. Que é tempo de cantar. É tempo de cantar. É tempo de cantar. Está ouvindo a voz do Senhor? Está entendendo a mensagem do Senhor para ti, para mim, para nós hoje? É tempo de cantar. Há livramento, há bênção, há vitória para quem busca, para quem obedece e para quem louva. Hoje louve a Deus, somente louve, somente adore a Deus. A bênção chegou, a vitória chegou. Comece a cantar, comece a adorar e bendizer ao Senhor, porque a vitória já chegou, a bênção já chegou. Como canta a minha amiga, nossa cantora Lauriette, louve, 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 louve. Hoje é o dia de você louvar. Adore a Deus, assovie um louvor, adore a Deus. É tempo de cantar. O Senhor vai confundir o teu inimigo. O teu inimigo vai ver você louvando, você adorando e vai dizer: como pode? Ela não tem comida em casa e está louvando. Ela não tem uma roupa boa, nova que ela queria e está louvando. O pai ou a mãe dela está doente, ele está louvando. Olha lá, o filho dela está no hospital. Olha lá, aquele um está na UTI, mas ele e ela estão louvando, estão adorando a Deus, confundindo o inimigo, porque Deus é Deus e Deus faz. Deus confunde quem não é, para mostrar para aquele que é seu filho, que é sua filha, que ele é Deus e que ele ainda está no controle. Ele está no controle desta situação. Somente louve, somente adore, somente exalte o nome do Senhor. As horas se passaram e eu quero agora orar. Se você quiser orar comigo, ora, adore a Deus aí. Vamos falar com Deus. Santo e soberano Deus, estamos, ó Pai, na Tua presença neste momento de oração, para louvar, adorar, engrandecer o Teu nome e agradecer a Ti pelas bênçãos, pelas maravilhas que nos concedeste, porque Tu estás conosco, Tua vara, Teu cajado nos consola, e a Tua bênção é grande para conosco. Tu tens nos abençoado, Te louvamos, Te adoramos, ó Pai. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração. E entra em conformidade com a Tua palavra, Senhor. Eu coloco minhas mãos sobre estes nomes, Senhor, que estão pedindo oração neste dia, neste mês de abril. Hoje entrou o Mike da Silva, Senhor, pedindo oração. Tu é Deus de perto e é Deus de longe. É Deus que tudo vê, que tudo pode, que tudo faz, que tudo sabe. Entra, Senhor, com bênção, com cura, com vitória.
com a tua presença, Senhor Jesus. Enche corações, mente, enche as vidas, enche teu povo, Senhor. Manifesta a tua glória, Pai, que o louvor traga bênção, vida, libertação, liberdade. Em o nome de Jesus, vence, Senhor, os amonitas, os moabitas, destrói, derruba por terra os nossos inimigos, e que teu nome seja louvado, adorado, exaltado, tanto na terra como no céu, para a honra e glória do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Receba a tua bênção, receba a tua cura, a tua vitória. A bênção de Deus já é contigo, já é no teu lar. A provisão, a cura, a libertação, a vitória, a vida. Receba a vida em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Meu muito obrigado. Meu abraço para você que está comigo, que esteve comigo até agora. Para você que ainda vai me ver, vai me ouvir, vai seguir a plataforma. Deus vos abençoe. Deus vos abençoe, meu muito obrigado. Deus te abençoe, Alice. Graças a Deus, José. Muito obrigado a todos. São todos que passaram aqui. Alguns deu tempo de eu ler. Outros não deu, outros já haviam passado. Mas que Deus abençoe a todos com seu infinito amor, com a sua bondade, com a sua misericórdia que não tem fim. Até uma próxima, se Deus nos permitir. Até uma próxima, se Deus nos permitir. Eu não posso estar aqui todos os dias, mas às vezes eu estou um dia sim, um dia não. Mas é quase sempre neste horário, entre 6 e 8 da manhã que eu estou aqui. Você que me segue, você que quer a bênção de Deus, é só me procurar aí nas plataformas que você me acha. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.